Olá, eu sou Daniel Vilas Boas e você está no Cosmovisão Cristã. E nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas, né? Na verdade, o seu Ariano Suassuna, querido, muito educado, muito respeitoso, teve um vídeo de uma entrevista com ele que ele faz algumas perguntas, na verdade, não são perguntas dele, né? São perguntas que ele reproduziu de Leandro Gomes de Barros, já falecido, um poeta, que fez algumas perguntas que, se eles se encontrassem com Deus, ele faria algumas perguntas para Deus. E essas perguntas ficaram ressoando, porque o título do vídeo, da entrevista, é a pergunta mais séria que um ateu pode fazer a um crente. Então, nessas perguntas que foram feitas, eu quero responder elas pela cosmovisão cristã, pela forma bíblica de interpretar, pela forma bíblica de se entender essas questões. Então ele faz algumas perguntas. Primeiro ele pergunta por que o homem sofre tanto? E antes de responder a pergunta, eu quero falar, porque foi questionado a respeito de Deus e a respeito de um ateísmo, né, de que não se crê em Deus, e o seu Ariano Suassuna, ele inicia o vídeo dizendo que sim, ele crê em Deus. Então não é para ele, não é essa resposta, não é voltada para ele, mas aproveitando o gancho do vídeo e sendo também de forma respeitoso, educado, para responder essas questões que realmente indagam o ser humano. Todo ser humano tem essas perguntas, né? Por que nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso é perguntas que ficam passando séculos e séculos, e o ser humano tenta responder ela de alguma forma, procura em algum lugar essa resposta e acaba não encontrando. Então eu quero trazer sempre uma visão bíblica, porque nós, principalmente brasileiros, nós conhecemos Deus primeiramente porque essa nação ela foi colonizada por cristãos. Cristãos católicos, é verdade, mas cristãos. E através disso, desse evangelismo, dessa propagação do evangelho, que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos a Bíblia. E depois disso veio vindo outras religiões, né? Veio vindo os evangélicos, os cristãos protestantes, mas primeiramente foram os católicos cristãos, né? Que creem na cruz, creem em Cristo, mas não é essa a questão que nós estamos tratando. Mas primeiro, a primeira pergunta, né? Por que o homem sofre tanto? E depois ele faz a pergunta: que dívida é essa que nós temos que pagar com a morte? Como se perguntasse por que a gente morre, o que a gente fez para morrer, por que o homem sofre tanto? Ele pergunta. Por que Deus, que não come, não bebe e é eterno, por que não fez o homem igual a ele? Por que não fez o homem da mesma forma? Então são questionamentos que realmente a gente faz. Então eu quero responder de uma forma breve, porque os vídeos não têm a intenção de ser longo, mas ser esclarecedores de uma forma simples e breve. Primeiro, por que o homem sofre tanto? Nós estamos ouvindo aqui uma música que fala de carregar a cruz, de passar por um sofrimento, porque a cruz simbolizava e era uma morte sofrida, a pior das mortes da época de Jesus, dos tempos bíblicos. Então, por que o homem sofre tanto? Que dívida é essa que o homem tem que pagar, que ele paga com a morte, que ele tem que morrer? E na verdade, meus amados, meus queridos, essa pergunta está respondida na Bíblia, e essa pergunta, na verdade, faz parte de todo o enredo da Bíblia. Porque, primeiramente, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem veio sem pecado, o homem veio puro, o homem tinha o seu livre-arbítrio, o homem tinha a sua pureza, mas ele desobedeceu a Deus e com isso ele pecou.
ele se voltou contra Deus. E como em Deus não cabe o pecado, como em Deus não cabe o erro, ele é perfeito, ele não tem pecado, o homem então se distanciou de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem, por pecar, ele merece a morte. E por isso o homem sofre, por causa do pecado. Por causa do pecado que entrou no mundo, que entrou através do primeiro casal, esse pecado se propagou e o homem nasce, ele tem uma raiz, ele tem na sua essência o pecado. A criança já nasce com o pecado. E o pecado, o resultado é a morte e é o afastamento de Deus. Então o homem sofre nessa caminhada. Ele passa por dificuldades nessa caminhada. Ele passa por doenças nessa caminhada. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Então por isso ele sofre tanto. E na verdade, por que Deus não fez o homem igual? Na verdade ele fez. O homem, quando foi colocado, criado na terra, na criação, no Gênesis, onde tudo começou, ele também era um ser eterno. Mas por causa do pecado, Deus proibiu ele de comer do fruto da vida eterna. E por isso o homem, ele morre. Porque ele precisa morrer, precisa pôr fim ao pecado, precisa pôr fim a isso. Mas Deus proporcionou na criação uma solução. Proporcionou lá no Éden, lá no pecado, quando o homem pecou, quando o homem errou, quando eles caíram na tentação de Satanás, quando eles foram envolvidos pela soberba, foram envolvidos pelo desejo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, que a palavra diz que Eva, quando viu o fruto, ela viu que o fruto era bom aos olhos, era atraente aos olhos. E pela soberba da vida, pela soberba, a serpente fala para Eva: você, o homem, não vai morrer. O homem não vai, ele vai ter também o conhecimento de Deus. E por isso o homem cai em pecado. Mas Deus, lá nesse momento, ele traz a solução. E ele diz que um dia nasceria alguém que ia solucionar esse problema. Que nasceria alguém que ia pisar na cabeça da serpente. E que ia acabar com esse problema, ia acabar com essa morte, ia acabar com esse sofrimento. E essa pessoa veio, nasceu. E ela se chama Jesus. E ele carregou a sua cruz. E ele diz: aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir comigo. Ele faz um convite, ele não obriga ninguém. Aquele que quer vir comigo, pega a sua cruz e siga-me. A cruz é sofrimento, a cruz é angústia, a cruz é tristeza, a cruz são momentos difíceis. Mas como diz a música, carregarei a minha cruz até um dia por uma coroa trocar. Então esse sofrimento ele tem fim, esse sofrimento ele vai acabar, esse sofrimento ele vai terminar. Quando na glória chegaremos. Quando a consumação dos séculos acontecerá, isso é um assunto para um outro vídeo. Como acontece a consumação, como que vai ser, vamos morar no céu, vamos morar na terra, como vai ser esse futuro, como que é essa vida eterna, onde acontece essa vida eterna, como que o homem vai viver com Deus, é no céu? Mas que céu é esse? Como que funciona? Que corpo é esse que vai ir para o céu? Então, mas isso é assunto de um outro vídeo. Mas respondendo a esse vídeo, respondendo a essa indagação do ser humano, a cosmovisão cristã diz que o sofrimento vai acabar, que o sofrimento vai terminar, que por mais que você carregue a sua cruz, por mais que seja dolorido, por mais que seja sofrido, um dia ela vai acabar. O homem, ele é indesculpável, porque ao invés de ele adorar o Criador, ele adora a criatura, ele adora a si mesmo, ele adora aos bens, as coisas criadas.
Mas aquele que se converte, aquele que muda esse caminho, aquele que busca a presença do Criador, aquele que busca o Salvador, esse terá a vida eterna. Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus abençoe. Acompanhe nosso canal, dá um joinha, curte aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e continue recebendo os nossos vídeos Cosmovisão Cristã, uma ótica cristã de mundo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.